Operação versus monitoramento. Qual que é essa diferença, né? Principalmente quando eu comecei nessa área, eu tinha muita dificuldade para diferenciar isso, para entender, né, o que delimita um e o outro. E na verdade, eles são serviços que se complementam. Por exemplo, na operação, a gente tem algo muito mais rotineiro, né? Existe uma frequência muito mais fechada em relação a isso. É algo bem mais frequente. Em relação aos procedimentos também, né? Na sua operação, você vai ter a rotina a ser executada. Exatamente isso que leva a uma maior visualização, né? A operação está muito mais ligada a esse cuidado, esse olhar que precisa ter frequente dentro de uma estação de tratamento para ver se não tem nenhuma anormalidade ou algo que chame atenção. Então é algo muito mais visual e essa visualização também gera registros. Qualquer anormalidade deve ser registrada para que de fato o responsável técnico tome as atitudes cabíveis ou faça suas ponderações. Agora, para ficar muito bem claro, o que o tal do monitoramento ambiental entra? Esse monitoramento é muito mais pontual, ou seja, o responsável técnico ele realiza visitas mais pontuais do que na operação. A operação é um cargo mais técnico, né, onde exige mais visualização, né, os sentidos ali, para repassar para o responsável técnico que, obviamente, não vai estar ali a todo momento. Né, diferente da operação que, por exemplo, estações maiores exigem. Tá? Então o monitoramento, além de ser algo mais pontual, ele tem muito a ver com o gerenciamento, com a gestão de uma estação de tratamento. Né? É o olhar macro, né? Aquele olhar acima de todas as questões que envolvem a estação de tratamento ali em campo e no escritório. Tá? É no monitoramento que vão ser definidas as análises e os testes de eficiência, né, e análises laboratoriais necessárias para a estação de tratamento de efluente trazer todas as respostas que o responsável técnico precisa. Né? Então, parte dessa estratégia, né, é o monitoramento que cria todo esse programa de monitoramento, né, cria todas essas diretrizes para que toda a equipe, né, se houver uma equipe, todos os interessados ali na estação de tratamento possam respeitar esses procedimentos e fazer a operação conforme. Tá? E para fechar, em relação ao monitoramento, avaliação e laudo. Quem faz isso é o responsável técnico. Então, o monitoramento é a nível superior já. Né? Você tem uma responsabilidade sobre o sistema, sobre o gerenciamento do sistema, sobre a gestão da equipe e, obviamente, sobre os laudos que você realiza. Né? Você vai pegar todas essas informações e vai transformar em um laudo, em medidas corretivas, medidas preventivas. Então, essa é a básica diferença. Né? Mas quando ocorre a operação e quando ocorre o monitoramento? A operação ela entra muito mais em grandes estações de tratamento, né? Quando se necessita de um maior acompanhamento. Por que eu digo isso? Porque existem grandes e pequenas estações. As pequenas estações não é viável deixar uma operação frequente lá, né? A não ser que exista alguém da manutenção local que fique responsável por aquilo, por fazer a visualização rotineira, por cumprir ali uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, que faça esse acompanhamento, mas isso em estações pequenas. Em estações maiores, a gente tem sim a necessidade de ter alguém lá diretamente, tá? E muitas vezes turnos, né, de 24 horas, como é o caso de estações municipais até e regionais. Mas quando a gente fala de pequenas estações de uma indústria, estação de tratamento de um condomínio ou de outro empreendimento que existe uma baixa necessidade em relação à mão de obra, aí vem o monitoramento que já é suficiente. Né? Esse monitoramento pode ser feito semanalmente, quinzenalmente e às vezes mensalmente quando está tudo controlado. Tá? Então vai depender muito do tipo de estação, vai depender muito de tudo que envolve ali a dificuldade, né? Todos esses quesitos que dificultam e acabam necessitando de um maior cuidado, um maior acompanhamento da ETE. Ok?
Então, como eu disse, a operação é um nível mais técnico, né? É aquele negócio, né? Todos que querem um dia ser responsáveis técnicos por uma estação de tratamento precisa participar da operação de uma ETE, para você entender tudo o que acontece naquela rotina. Então, se você quer chegar a nível de supervisão, coordenação de uma estação de tratamento e de uma equipe, você precisa ter passado pela operação, porque você vai saber todos os quesitos que podem ou não acontecer, né, e como deve ser feito. Então é muito importante que você respeite esse tempo na sua carreira, obviamente, né? Sempre comece de baixo para poder, quando chegar lá em cima, saber demandar todas as obrigações que uma estação de tratamento precisa, tá? E o nível aqui do monitoramento é um nível superior, né? A gente está falando de responsabilidade técnica, então isso requer um nível superior e toda a bagagem de responsabilidade que os engenheiros possuem.